Penidão, solta o hino do Galo pra gente começar a agitar aqui o noticiário atleticano. Vamos nessa falar do Atlético, porque teremos a estreia do Galo contra o Patrocinense na quarta-feira, o jogo das 9:30 da noite. E o Atlético que tá se preparando aí para essa partida fora de casa, estreia fora, depois joga em seus domínios na segunda rodada. E nós tivemos aquele bom e velho jogo treino no sabadão, né, Breno Galante? Com o Galo vencendo por 2-0, treinamento que foi dividido em 3 períodos. E, inclusive, pra queimar a língua minha, de Lélio Gustavo, de muita gente, Eduardo Vargas fazendo gol, hein, Breno Galante? Quem diria? Tudo certo contigo, Breno? Qual a sua expectativa pra essa semana de estreia do Galo no Campeonato Mineiro? Boa tarde, Rafa, Lélio, Seabra, Giovana, turma de casa. Ô, Rafa, eu não vou entrar nessa que você falou aí de me empolgar com o Vargas por conta de um gol no jogo treino, em que um cruzamento do Rubens, ele cara a cara com o gol, até o Rafa Leal faria o gol que ele fez. Então eu não vou entrar nessa onda de ficar, olha, o Vargas, eu prefiro me atinar e lembrar que em 2022 ele fez uma péssima temporada, em 2023 ele fez uma péssima temporada. Eu não vou mais me iludir e entender e acreditar que o Vargas vai ter mais uma oportunidade, vai dar a volta por cima por conta de um gol num jogo treino, viu, Rafa? Eu prefiro até destacar o gol que o Alisson fez, que esse sim, pra mim, foi um gol trabalhado, que mostrou ali personalidade, partiu pra cima no 1 contra 1, driblou 3 jogadores e tocou com muita personalidade, olhou o goleiro e tocou no canto do goleiro. Eu prefiro, sabe, Rafa, destacar isso, porque o Vargas a gente já conhece, já sabe a velha história do Vargas e a relação dele com a torcida do Atlético. Mas jogo treino é mais pro Filipão ver a movimentação dos jogadores, então foi bom, rodou o elenco todo, né? No último tempo os garotos da base jogaram, importante, a presença do Renan, zagueiro que jogou a Copa São Paulo, do Caio Ribas também, enfim, o último teste do Filipão para poder viajar para quarta-feira, receber lá, ir para Patrocínio, né? Para poder fazer a estreia. Eu acho que agora ele já tem uma noção, né? De como é que tá a parte até física dos jogadores, lembrando que o Scarpa não jogou esse treino, não vai viajar, não vai estrear na quarta-feira, mas a gente espera um Atlético bem competitivo para esse jogo de quarta. Agora, Rafa, não cai nessa do Vargas não, hein, Rafa? Cai não. Ô, Lélio Gustavo, eu acho que... Eu vou te falar só, eu até concordo com o que o Breno falou aí sobre o Vargas e assina embaixo, mas falar que o Rafa Leal faria o gol aí já é demais. Você exagerou, Breno, um cadinho, viu, Breno? Eu tô num nível, Breno, de baixa qualidade futebolística, que sempre me acompanhou, né? Dá pra ver não só pelo shape, mas pela profissão, que se eu tivesse talento eu não seria radialista. Sabe que todo radialista é um boleiro frustrado, né? Principalmente quem trabalha na área de esportes, mas enfim. Eu vou te falar, viu, amigão? O gol que o Yuri Alberto perdeu também no aquecimento do jogo do Corinthians ontem, pelo amor de Deus, viu? Eu tô no padrão do Yuri Alberto, cara. Perdendo gol igual profissional, tá tranquilo. Agora, a gente tinha comentado mais cedo, Seabra, Breno, ouvintes, né, Lélio, que o que talvez tenha chamado mais atenção dessas formações dos times do Atlético nesse jogo treino tenha sido a ausência de Batalha como titular, né? Na primeira formação, o Edenilson entrou ao lado do Otávio e o Alan Franco, né, Lelão, sendo usado só no terceiro time, bem dizer, né? É verdade. E o próprio Zaratio também fora do primeiro time, né? Ele tava ali jogando no segundo time, no meio de campo, ao lado do Batalha. Mas ao lado não só do Batalha, como do Patrick também. E aí, você pega o meio de campo formado nesse jogo treino contra o Ipatinga, que foi disputado neste sábado, né? O meio de campo teve o Otávio, Edenilson e o Igor Gomes. E a grande novidade, a volta do Pavão como titular ali e jogando certamente no ataque ao lado do Hulk e do Paulinho. Então, vamos ver, mas foi uma primeira movimentação, foram 3 times escalados também. Eu
com sinceridade, estranhei também o Alan Franco, que foi muito aproveitado, e a gente até comentou sobre ele aqui pelo Filipão, mas o escalando no terceiro time, achei estranho, mas vamos ver. É só ali uma movimentação e certamente vamos aguardar a sequência, porque todo mundo imaginava que recuperado o Batalha seria, né, o titular do time, já que ao se contundir ele saiu do time do Atlético como capitão, não foi isso? Ele era o capitão do time. Foi isso, Breno? Exatamente. Isso mesmo. Show de bola. 5h45, vamos fazer o seguinte, dá um pulinho lá no Jardim Canadá, porque a Giovana Pires é a nossa repórter. Hoje tá com a missão de cobrir a inauguração do Instituto Paulinho em Minas Gerais, Giovana. Tudo certo por aí, Gil? Ei, Rafa, tudo certo por aqui? Muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. A mamata acabou, né? Tô de volta aí, depois de alguns dias de descanso, de férias, voltando com uma pauta boa, né? Uma pauta interessante em relação ao fazer o bem. É sempre importante, realmente, é bom quando esses atletas que ganham muito dinheiro jogam também fora das quatro linhas, né? Fazendo boas ações fora de campo. Hoje à noite, então, aqui no Jardim Canadá, onde eu tô, inclusive tô aqui na Praça 4 Elementos, uma praça muito bonita, indicação do nosso motorista Maurício, que conhece muito bem a região aqui do Jardim Canadá em Nova Lima. O evento vai ser por aqui. A gente tem uma paradinha aqui na Praça 4 Elementos antes para poder acompanhar o visual. Daqui a pouquinho a gente está indo lá para onde vai ser de fato o evento, esse jantar beneficente de inauguração, de lançamento do Instituto Paulinho em Minas Gerais. Esse Instituto do Atacante do Galo já existe no Rio de Janeiro há alguns anos, atende por lá mais de 800 alunos e também cerca de 40 professores, e a ideia desse instituto agora em Minas Gerais é atender pelo menos 2 escolas municipais da região. A gente vai poder entender melhor de fato como é que vai acontecer, como serão essas ações, o que é que de fato vai acontecer com o Instituto durante o evento de logo mais a partir das 7 da noite. O que a gente sabe é que a ideia deste Instituto Paulinho é trazer um olhar diferente para os jovens, né, para as crianças que estão ali do 6º ao 9º ano e precisam daqui a pouco, né, em breve, escolher qual profissão de fato vão seguir para a vida. Sem essa de que, não tem como a gente fazer uma faculdade, muitas vezes as pessoas não têm condições, não têm tantos sonhos em relação a isso, não conseguem de fato sonhar com uma universidade, principalmente por conta dos gastos que convém isso. A ideia do Instituto é trazer um novo olhar em relação às profissões. Eu, por exemplo, era uma péssima aluna na escola, não vou negar. O boletim era todo vermelho. A ideia do Instituto é não fazer com que essa criança, essa adolescente, não se sinta mal em relação ao estudo, né? A matemática, a física, a química, que eu era um desastre. Só que eu não sabia, mas hoje eu reconheço que eu tinha outras habilidades, inclusive para a comunicação. Então a ideia é que o Instituto traga esse novo olhar para os alunos que muitas vezes não se dão bem com essa parte da matemática, da física, da química, mas pode sim ter um novo olhar para profissões mais artísticas ou até, quem sabe, até no mundo da bola também, que seria uma opção interessante. Então o Instituto, a ideia do Instituto é justamente essa, trazer um novo olhar para essas crianças do 6º ao 9º ano. Durante o evento que vai acontecer aqui no Jardim Canadá hoje à noite, aqui em Nova Lima, vai ter também um leilão beneficente que vai ajudar a arrecadar dinheiro justamente para esse projeto do Atacante do Atlético. Durante esse leilão vai ter várias personalidades. A ideia realmente, a intenção, a expectativa, na verdade, é de que tenha ex-jogadores, ex-atletas e muitos amigos também de vida do Paulinho durante essa carreira dele como jogador de futebol. Então vai ter realmente esse leilão beneficente com algumas peças, alguns produtos utilizados, até inclusive coisas do Atlético, vão ser leiloadas para esse dinheiro ser arrecadado. A gente vai seguir por aqui. Quero já voltar para vocês poderem comentar sobre essa situação do Paulinho, que foi artilheiro do Galo na temporada passada, e daqui a pouco também tem mais informação sobre o Atlético em 2024. Show de bola, e bacana a iniciativa, Seabra. Você já tinha voltado de férias, não tinha? Já. Quando a gente falou da questão do Instituto Paulinho, eu tava vendo aqui, inclusive no site deles, que eles têm material didático, tem tipo Paulinho e sua turma. E é muito da hora essa iniciativa do Instituto Paulinho aí, o jogador mostrando, né, que para além das 4 linhas ele pode fazer muito mais. E eu acho que, assim, em termos de responsabilidade social, os atletas, eles tinham que ser mais engajados mesmo, cara. Você vai... Não, eu ia dar o exemplo, o Lélio Gustavo acompanha também os esportes americanos. A Liga de Futebol Americana, ela premia jogador que faz iniciativas em prol da comunidade, da cidade onde ele atua, né, com os times e tal. Ele ganha até um emblema na camisa dele, no uniforme, como, tipo, o exemplo do ano.
NBA faz isso com projeto social, o pessoal visita hospital, doa marmita para as pessoas desabrigadas e os jogadores têm muito disso, né? Essa iniciativa de ter uma fundação deles lá fora. Que bom exemplo do Paulinho, que ele possa ser replicado aqui também por outros jogadores, né? Hoje na Inglaterra, o campeoníssimo dessas ações assim é o Brighton. Uhum. Ele é um time muito engajado nessa parte social e isso tem chamado muita atenção lá na Inglaterra também. E a turma que cometeu a bobagem, o crime, aliás, até, né, da intolerância religiosa em relação ao Paulinho, né? Por ele ter simplesmente se manifestado em relação à sua religião, podia bater palma aí agora, né? Podia ver também o lado bom. E quem dera se outros jogadores também, como a Giovana falou. A gente tá falando aqui também de uma parcela pequena de jogadores, porque a grande maioria dos jogadores de futebol brasileiro a realidade não é essa, né? Se a gente for para segundas, terceiras divisões estaduais, até primeira divisão de alguns campeonatos aí em outros estados, né? A gente vai ver que a realidade não é essa, mas essa turma da Série A e da Série B principalmente, jogadores que ganham um salário legal, que conseguiram chegar num patamar bacana, quem dera se mais desses jogadores fizessem ações, né? Pequenas ações, uma coisinha aqui, outra ali, já ajudaria bastante. Parabéns pro Paulinho, acho bem legal essa iniciativa dele aí e tomara que a turma, né, reconheça e bata a palma também, né? Com certeza. Ô Gil, vamos falar. Olha só, Rafa. Diga. Eu pensei em uma coisa aqui, quero saber se vocês concordam comigo. Paulinho, existe aquela expectativa em relação a essa janela do meio do ano, de uma possível saída dele do Atlético. Ele tem contrato com o Galo até 2026, chegou ao Atlético em dezembro de 2022, foi uma das grandes peças do Galo na temporada passada, então tem aquela preocupação em relação a isso. Até a pergunta que eu vou fazer pra ele hoje, né, porque vai ter entrevista coletiva, minha ideia é perguntar sobre isso. E aí, será que isso aí é um sinal de que ele tá querendo fincar um pouquinho mais as raízes aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ou não? Porque o Instituto tem também no Rio de Janeiro, que é onde ele cresceu, lá no bairro de Irajá, inclusive, onde a família dele morava. E aí, vai ficar mais tempo ou não? Será que isso é um sinal? Pode ser. Pode ser, né? O cara tem conexão com uma cidade já e pode ter com a outra, quem sabe, hein, é um indício. Pode também não ser, né? Porque ele pode colocar pessoas da confiança dele aqui, né? Enfim, o futebol a gente sabe como é que é. Ele pode ter também a sede, seria legal se ele mantivesse a sede aqui, né? Mesmo saindo, se for o caso, mas seria mais legal se ele permanecesse no Atlético, né? Pra torcida do Atlético, o Paulinho é fundamental no time do Atlético hoje, né? Com certeza. Sabe o que eu achei interessante, Gil? Eu ia pedir pra gente começar a falar de futebol um pouquinho mais também. A Giovana voltou de férias hoje, aí ela perguntou: o Galo teve alguma outra contratação além do Scarpa? Gente, não. Teve alguma sondagem? Teve, do Luiz Henrique. E só também, viu, Giovana? Só pra te dar um update aí, porque essa pré-temporada em termos de contratações e especulações no Galo, não tá tendo muita coisa não, viu, Giovana? E até sobre, é engraçado isso, essa situação, né? O que o Atlético falou desde o início é de que realmente nessa janela de transferências não ia ter tanta movimentação assim, a ideia era apenas algumas contratações pontuais para apenas reforçar o elenco, que de acordo com a diretoria do Galo já era bom. Até sobre o Gustavo Scarpa, que foi a única contratação do Atlético até então nessa janela de transferências, ele vai ficar de fora dessa partida de quarta-feira. O Galo vai enfrentar o Patrocinense às 9h30 da noite pela estreia no Campeonato Mineiro, primeira rodada da equipe então disputando o estadual agora na quarta-feira, 9h30 da noite fora de casa. Gustavo Scarpa está descartado então. Informação trazida pelo Cristiano Nunes, coordenador de preparação física do Atlético. Ele deu uma entrevista hoje à 98 e falou sobre essa situação. Destacou que realmente ele está se recuperando de uma lesão no joelho que veio do ano passado do Olympiacos, então passa ainda pelo departamento médico. O que a gente sabe é que ele tem treinado sim com o grupo desde a semana passada, participou realmente dos treinamentos com o grupo na Cidade do Galo, ficou de fora do jogo treino, que a gente estava comentando sobre aqui em O Tempo Esportes no último sábado, quando o Atlético venceu o Ipatinga, ficou de fora, não participou, justamente por conta dessa recuperação. A expectativa é de que talvez, quem sabe, ele apareça no próximo fim de semana, mas o próprio Cristiano Nunes diz que isso também é muito difícil, vai realmente poupar o atleta neste momento e ir passo por passo para evitar que essa lesão acabe se agravando. Ele está se recuperando de uma lesão no ligamento colateral medial, então, do joelho. Essa é a situação do Gustavo Scarpa, o único reforço do Galo, a única contratação confirmada pelo Atlético nessa janela de transferências, por enquanto, pelo menos, vai ficar de fora dessa estreia. E a gente nem sabe também ainda, né, de fato, qual time o Filipão deve mandar a campo nessa primeira rodada na quarta-feira.
Fato é que peças ele tem ali para aquele setor da meiuca, né, Breno Galante? E assim, claro, o Scarpa todo mundo tá querendo ver por conta do peso, né, do nome, da contratação em si. Mas o Atlético, opções pro meio-campo, pro setor do Gustavo Scarpa não faltam. Certamente o Filipão deve começar aí, talvez com o Igor Gomes nesse sentido, né? Eu pelo menos acho isso. Rafa, esse primeiro time, né, que jogou esse jogo treino contra o Ipatinga, passa pra gente a impressão que pode ser até o time que o Filipão vai colocar em campo. Sinceramente, não sei ainda qual a escalação. É bem provável que o Filipão leve todos os jogadores para patrocínio, vai levar o grupo todo e lá vai se definir. Aí eu acho que é a questão física que vai falar mais alto, né? O nível, quem tá no nível melhor de condicionamento físico, porque vamos lembrar, né? Além do Atlético ter tido só 16 dias para treinar, o Atlético joga na quarta e depois já joga no domingo, aqui, né? Contra o Democrata. Então, essa questão de 2 jogos seguidos, não sei como é que tá a condição física de todos aí para encarar esse jogo. Mas o Igor Gomes, no final da temporada, ele vinha sendo utilizado, assim como o Edenilson, eram 2 jogadores que estavam entrando direto no time titular do Atlético. O Filipão parece que deu um prosseguimento. Eu também me causou estranheza do Alan Franco ter ido para esse terceiro time, como o Lélio falou aí, e também a questão do Batalha, né? A gente fica naquela dúvida, será que é porque ele ainda não tá totalmente condicionado fisicamente? Porque o Batalha era titular absoluto, fazendo a dupla com o Otávio, né? Então, essa questão do time mesmo quarta-feira. Agora, queria chamar a atenção aqui, conversei ontem com a turma da embaixada lá da Galo Patrô, de patrocínio, uma grande festa sendo preparada para a chegada do time amanhã, né? O Atlético que sai 1h15 aqui de Belo Horizonte, vai até Uberlândia, de Uberlândia pega um ônibus, 2 horas de viagem até Patrocínio, e me falaram que o estádio lá passou por algumas reformas, tanto no aspecto de pintura, estrutura de vestiário, iluminação, gramado. Então parece que o gramado vai estar em boas condições, é o que a gente espera, né? Quando a gente vê o Atlético, é uma grande preocupação quando o Atlético vai jogar no interior, essa questão, né, de preservar jogadores tão caros, né, numa temporada tão desgastante como vai ser essa, a questão do gramado. Então parece que o Atlético vai ter um gramado, né, adequado para jogar na quarta-feira e uma belíssima recepção. Estarei lá, inclusive, viu, Rafa, para passar todos os detalhes aqui para a turma. Show de bola, estreia do Galo com transmissão aqui também, claro, da FM O Tempo 91.7. Gil, voltando contigo aí para mais detalhes do Atlético nesse primeiro tempo em O Tempo Esportes. Falando sobre o Hulk, Rafa, em relação a esse Campeonato Mineiro, o Atlético vai tentar mais uma vez ser campeão, agora tentando o pentacampeonato, conseguiu o título nas últimas 4 edições, e aí tem o Hulk. O Hulk é uma das principais peças do Galo também, foi o artilheiro do Atlético no Campeonato Mineiro, na verdade foi artilheiro do estadual, né, da competição, nas últimas 3 edições, vai tentar mais uma vez ser o artilheiro também, e claro, conseguindo o título. Tá até lá em otempo.com.br/esportes, a matéria do Matheus Oliveira. Hulk do Atlético vai tentar esse feito, o que não é alcançado em Minas Gerais há mais de 50 anos. Qual é o feito de fato? É conseguir a artilharia por 3 anos seguidos em relação ao Campeonato Mineiro. O Hulk, como eu disse, foi artilheiro em 2022, quando o Galo foi campeão, foi na temporada passada também em 2023 e vai tentar mais uma vez esse feito, né, ser artilheiro da competição em 2024, tentando ultrapassar aí essa marca que não acontece há mais de 50 anos. A última vez que isso aconteceu foi em 1968, quando o Tostão do Cruzeiro conseguiu ser artilheiro do Cruzeiro na temporada pelo Campeonato Mineiro por 3 anos consecutivos, marcou 20 gols em 67, 18 em 66 e terminou a temporada de 68 com 20 gols marcados. A ideia, então, quem sabe o atacante do Galo, Hulk, conseguir esse feito. Lembrando, importante ressaltar, na temporada passada, quem fechou o ano como artilheiro do Atlético foi o Paulinho, que a gente vai falar mais ainda dele durante esse Tempo Esporte de hoje, por conta do instituto que ele está inaugurando em Minas. Tem alguém para bater de frente com o Hulk no futebol mineiro, Lélio Gustavo? Nesse momento tem o Paulinho. Só disputa interna mesmo? Nesse momento eu enxergo assim. A gente tem que ver, como eu disse, né? A gente tem que ver como vai ser o time do Cruzeiro, que está sendo montado. Vou falar que não, vai ser o Dineno. Aí eu vou estar fazendo uma tremenda de uma média com os torcedores do Cruzeiro, porque nem eles sabem como que vai reagir o jogador. Então, neste momento, realmente, candidatos à artilharia, você tem
num patamar muito acima, o Hulk e o Paulinho. E um pouquinho mais abaixo vem quem? O Mastriani do América. Esses três aí, na teoria, eles serão, né, os competidores da artilharia do campeonato. Mas a bola precisa rolar. E aí, na prática, tudo pode ser diferente. Você sabe como funciona, né, Rafa? Na teoria, né? Gilberto e Wesley ano passado não pode ter deitado. Não, na teoria, o Gilberto, a gente esperava que ele fizesse, no mínimo, ano passado, uns 20 gols. Pois é. Inclusive contra o Vila. Ano passado ele fez 3 gols. Foi mesmo, né? Deu aquele cartão de visita, lá vem o Gilberto, né? E não aconteceu nada. Realmente, assim, esses três que o Lélio falou, tanto o Hulk, o Paulinho e o Mastriani, a gente sabe do que eles são capazes, o que eles podem fazer. A gente já viu esses jogadores em campo aqui. Ano passado foram bem, né? A temporada de 2023 e tal, 22 até, no caso aí do Hulk também, Paulinho. Mas no Cruzeiro a gente ainda não sabe o que pode acontecer. Então, Dineno pode dar certo? Pode. Pode fazer um monte de gols? Pode. Agora, pode dar tudo errado? Olha o Gilberto aí, olha o Wesley, olha o Nicão aí. O Cruzeiro contratou bem ano passado e deu tudo errado. Então a gente tem que esperar realmente a bola rolar. Nesse momento, não dá para apontar ninguém como um possível candidato. O Atlético, para mim, mais uma vez entra como favorito e com os dois principais candidatos aí realmente a serem artilheiros. É isso, 6h01. Volto com a Giovana Pires, direto do Jardim Canadá. O evento tá marcado para que horas é mesmo, Gil? Vai ser às 7h, viu, Rafa? Vai ter esse evento. Primeiro vai ter um início ali, realmente uma recepção para todo mundo que estiver presente. Depois, às 7h30, expectativa de que o Paulinho e a mãe dele, também a Ana Cristina, falem com a imprensa sobre o Instituto. E a gente vai, claro, perguntar também sobre a vida, a carreira do Paulinho, essa expectativa em relação ao Atlético. Show de bola, Gil. Tem mais algum detalhe por aí pra gente já partir pra reta final desse primeiro tempo do Galo, Giovana? Pra gente encerrar por aqui, Rafa, em relação ao Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, aquela novela, aquela história toda, ele que no ano passado chegou a dizer realmente que tinha recusado uma proposta do Corinthians para ser diretor por lá, para continuar no Atlético, falou também ontem sobre o assunto à CNN, relatou em relação à CBF, né, uma possível chamada, um possível convite ali do Edinaldo Rodrigues para poder comandar também o departamento de futebol da seleção brasileira. De acordo com o diretor de futebol do Galo, ele não recebeu ainda de fato um convite do Edinaldo, que ele diz que tem uma relação muito próxima, inclusive também com o Dorival Júnior, que é o novo técnico da seleção brasileira, falou que ainda não recebeu nenhum tipo de convite, disse que seria sim uma proposta que balançaria ele, que seria algo muito grande para a carreira dele como diretor, né, como dirigente no meio do futebol, mas que ainda não recebeu nada e está muito feliz aqui no Atlético, quer cumprir o contrato com o Galo, que vai até 2025, até 2025 mesmo, né, Breno Galante? Me ajuda aí, tô voltando de férias. O Rodrigo até 2026. Isso. Só que errei. Só que ele já poderia assinar, Gil, um contrato com outra equipe, né, sem ter multa. Já no início desse ano, né, Breno? Aqui, de acordo com o Rodrigo Caetano, o que ele gosta de dizer é que ele não gosta de romper contratos, né? É sempre a tecla que ele bate, ele não gosta de fazer esse tipo de situação, tem um compromisso com o clube, gosta de realmente cumprir. Ele até citou essa questão, já até citou outras vezes essa questão dele poder assinar com outro clube, outra seleção que seja, mas que prefere realmente cumprir o contrato com o Atlético até o fim, que vai até 2026. Vamos acompanhar essa novela ainda, que parece que vai ter mais capítulos. O Rodrigo, a gente falou aqui semana passada, né? Em termos de nome, você falar, quem é o grande diretor de futebol brasileiro? Você vai lembrar dele quase que de imediato, né? Nós lembramos, inclusive, de alguns outros aqui, sim, mas dá pra contar numa mão aqui. Né? 5, 6 no máximo, né? Lélio bateu na tecla do Leonardo também. Paulo Angione, lembrei aqui. Sim, o próprio Barros lá do Palmeiras, o Alexandre Matos. E vai parando por aí. Thiago Escuro, que tá no Mônaco agora, mas foi do Bragantino por um tempo. Cruzeiro também. Ex-Cruzeiro, né? É realmente complicado. E assim, de novo, voltando nesse assunto, a gente viu pela própria fala do Filipão na coletiva que ele deu semana passada, que tem sim essa preocupação dentro do Galo numa possível saída do Rodrigo Caetano. Mas tem que ter, né? Nós estamos acabando de falar, se o Atlético perder o Rodrigo Caetano amanhã, vai ter que inventar um outro diretor de futebol aí com o carro andando, né?
com a bola rolando. Vai ter que ser durante aí a temporada, vai ser o Vitor, falaram aí do Vitor, vai ser um ex-jogador, vai arrancar alguém de outro clube para vir para cá, não sei. Aí o Atlético teria que se reinventar, uma situação bem complicada. Todos os detalhes dessa fala do Rodrigo Caetano, né? Dessa entrevista da CNN, tem matéria lá no nosso portal, otempo.com.br/esportes, lá na aba do Galo. Todos os detalhes aí sobre esse bate-papo do Rodrigo Caetano, falando, né? Sobre a possibilidade de saída para topar esse convite da CBF. E, de novo, ele fala que ainda não aconteceu, mas para acontecer também é daqui para ali, viu, gente? Custa nada não, porque o homem tá bem cotado no mercado. Giovana, a gente vai fechando esse primeiro tempo do Atlético e se tiver alguma novidade, portas abertas, só chamar aí na central que a gente reconecta contigo, viu, Gil? Combinado, Rafa, estarei por aqui, já tô correndo lá para a porta do evento, onde vai ser esse lançamento do Instituto Paulinho, pra gente também acompanhar quem é que tá chegando e como é que vai ser a movimentação por lá. Até a segunda parte. Valeu, Giovana Pires, cobrindo a inauguração, né, do Instituto Paulinho aqui em Minas Gerais. Daqui a pouco mais detalhes deste evento com a Giovana Pires. Breno Galante, meu velho, tem mais algum destaque da sua parte aí pra gente fechando? Ô Rafa, eu queria destacar mais para mim um grande passo que o Rodrigo vai fazer dentro do planejamento do Atlético, né? O Atlético tá negociando a renovação do contrato, a prorrogação, né? Vamos falar a extensão do contrato do Rubens, que termina em dezembro de 2025 para 2027. Isso para mim, duas situações. Primeiro, porque o jogador mostrou ao longo da temporada passada a sua utilidade. E segundo, porque o Rodrigo não é bobo nem nada e já sabe que na janela do meio do ano o mercado europeu é vem com mais força, né? E com essa extensão do contrato do Rubens, o reajuste salarial dele aumenta a multa contratual dele se ele tiver que sair para fora do Brasil, né? Então o Atlético está aí, inclusive, se preservando em relação a isso, né? De uma possível, talvez, investida em cima do Rubens no meio do ano, porque eu acho até que Rubens e Paulinho hoje seriam os dois jogadores que teriam, né, um mercado maior, uma visibilidade, que poderiam, né, receber aí propostas no meio do ano. Então, para mim, mais um grande passo nesse planejamento do Atlético é essa extensão do Rubens, que mostrou ser muito útil. Grande abraço aí para você, Rafa, pra turma, e amanhã falo direto lá já de Patrocínio. Abraço aí. Valeu, Breno, boa viagem para você, meu caro. Até amanhã aqui em O Tempo Esportes.